A obesidade e a diabetes do tipo 2 são duas doenças muito relacionadas. Isso significa que, em média, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, têm uma chance maior de desenvolver a diabetes do tipo 2. E se você observar bem direitinho, a maioria das pessoas que têm diabetes do tipo 2, elas estão acima do peso. Ou elas são sobrepesadas ou elas são obesas. E isso acontece porque a obesidade, na verdade, o excesso de gordura corporal aumenta o grau de resistência à insulina, que é o quadro-chave, é o principal quadro da diabetes do tipo 2. E essa resistência à insulina, cronicamente, se não for tratada adequadamente, vai levar a pessoa a desenvolver a diabetes do tipo 2. Mas isso não é uma regra engessada, isso não é uma sentença, ou seja, não é porque uma pessoa está acima do peso, não é porque ela está obesa que obrigatoriamente ela vai desenvolver a diabetes do tipo 2. Existem exceções, existem inclusive obesos que não são diabéticos do tipo 2. O que acontece é que a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, porque a obesidade aumenta e aumenta muito a chance de uma pessoa desenvolver a diabetes do tipo 2, mas isso não é uma sentença, isso não é uma obrigatoriedade. Enfim, independente dessas duas doenças estarem relacionadas ou não, a gente sabe que elas estão relacionadas, mas independente delas estarem relacionadas ou não, é fato comprovado que o exercício físico atua em dois contextos quando nós falamos em obesidade e diabetes do tipo 2. O exercício físico atua na prevenção e no tratamento. E aqui eu quero destacar o papel de uma modalidade de exercício físico que é o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. O treinamento intervalado de alta intensidade também previne e trata a obesidade e a diabetes do tipo 2. E hoje eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado no ano 2022, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi publicado por pesquisadores dinamarqueses, ele foi publicado na Frontiers Endocrinology. Foi o que esses pesquisadores fizeram, eles pegaram 15 homens de meia idade com diabetes do tipo 2, pegaram 15 homens obesos que não tinham diabetes do tipo 2 e 18 homens magros saudáveis, que não tinham nem obesidade, nem diabetes do tipo 2. Então grava lá. 15 homens diabéticos, 15 homens obesos, mas sem diabetes, e 18 homens magros. Todos eles estavam na meia-idade, ou seja, acima de 40 anos a partir de 40 anos até 59 anos de idade. E esses pesquisadores submeteram esses indivíduos a 2 meses de HIIT, de treinamento intervalado de alta intensidade, usando dois tipos de ergômetros, que era o remo e o ciclismo, a bicicleta ergométrica. E aí eles treinavam HIIT 3 vezes por semana, e inicialmente foram 2 meses de treinamento, mas inicialmente nas 2 primeiras semanas eles faziam 5 séries de 1 minuto em alta intensidade, descansando 1 minuto, tá? E aí depois que eles terminavam o remo, fazendo essas 5 séries de alta intensidade com 1 minuto de descanso entre as séries, eles esperavam 4 minutos e agora iam para a bicicleta ergométrica e faziam a mesma coisa. 5 séries de 1 minuto em alta intensidade na bicicleta ergométrica, descansando 1 minuto entre as séries. E aí depois eles iam aumentando progressivamente o volume. Eles faziam isso para o remo e para a bicicleta ergométrica uma vez, depois de 15 dias faziam 2 vezes para o remo, 2 vezes para a bicicleta, e assim foi aumentando progressivamente o volume, de forma que nos primeiros 15 dias de treinamento eles faziam uma sessão de treino em apenas 32 minutos, e no final do processo de treinamento, lá no final dos 2 meses, eles estavam treinando com 70 minutos, ou seja, 1 hora e 10 minutos de treinamento, tá? E aí foi que esses pesquisadores verificaram vários resultados importantes para a saúde. O primeiro ponto é que a taxa de captação de glicose estimulada pela insulina aumentou e aumentou significativamente nos 3 grupos, tanto nos homens magros, quanto nos homens obesos, quanto nos diabéticos do tipo 2. Isso acontece porque o exercício físico, não importa a modalidade, aumenta a atividade dos GLUT4, que são captadores de glicose. Esses GLUT4 eles se translocam do citoplasma para a membrana plasmática, estimulados pela insulina também, mas o exercício consegue fazer isso independente da insulina, e eles captam a glicose do meio extracelular, ou seja, do sangue, para dentro do músculo, e quando essa glicose entra no músculo, o músculo metaboliza essa glicose. E a taxa de captação de glicose aumentou significativamente nos 3 grupos que foram submetidos a exercício físico. Pensando nesse ponto importante, nós podemos dizer o seguinte: se o exercício físico, se o HIIT, aumentou a taxa de captação de glicose nos homens magros, saudáveis,
que não tinham nem obesidade nem diabetes do tipo 2, o HIIT é um ponto importante, é uma intervenção importante para a prevenção da obesidade e da diabetes. Se o HIIT aumentou a taxa de captação de glicose nos obesos e nos diabéticos, mas principalmente nos diabéticos, o HIIT é um ponto importante, uma intervenção importante para o tratamento da diabetes do tipo 2. Mas os resultados não pararam só por aí não, porque eles observaram que houve aumentos significativos na capacidade cardiorrespiratória nos 3 grupos, principalmente nos diabéticos. E você me pergunta qual a importância de aumentar a capacidade cardiorrespiratória no indivíduo, independente dele ser saudável, obeso ou diabético do tipo 2. Primeiro, porque você melhora a condição física dessa pessoa. Segundo, porque existem vários estudos demonstrando uma relação muito forte entre aumento na capacidade cardiorrespiratória e diminuição da mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares e metabólicas. Portanto, quando você melhora a condição cardiorrespiratória de uma pessoa, você diminui a chance dela morrer por doenças cardiovasculares e várias outras doenças. Além desses resultados, houve diminuição da massa gorda e aumento na massa magra nos 3 grupos, ou seja, houve melhoras na composição corporal, tanto os indivíduos magros, que não tinham nem diabetes nem obesidade, quanto nos indivíduos obesos e nos indivíduos diabéticos. Os indivíduos obesos reduziram a massa gorda e aumentaram a massa magra, portanto, melhoraram a composição corporal. Logo, o HIIT é uma intervenção importante para o tratamento da obesidade. O HIIT é uma intervenção importante para a prevenção da obesidade, porque diminuiu também a massa gorda nos indivíduos saudáveis que não tinham obesidade. Além desses resultados, houve também diminuições significativas na circunferência da cintura, na hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico, e redução nos triglicerídeos, principalmente nos indivíduos diabéticos. Os diabéticos são os indivíduos que mais se beneficiam com reduções, por exemplo, na hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico. A hemoglobina glicada, ela dá uma média das glicemias nos últimos 2 a 3 meses. Ela diz que se o teu controle glicêmico está sendo feito de maneira apropriada ou não. Quando você faz uma intervenção e essa intervenção reduz a hemoglobina glicada, num diabético, essa intervenção é bastante bem-vinda. E por que houve reduções na hemoglobina glicada nos diabéticos, principalmente nos diabéticos? Porque provavelmente houve aumento na captação de glicose e o estudo mostrou isso, foi o primeiro resultado desse estudo. Esse melhor controle na hemoglobina glicada, essa queda significativa na hemoglobina glicada, foi reflexo desse aumento na captação de glicose proporcionada pelo exercício físico. Então veja, o exercício físico, e aqui eu destaco o papel do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade, é um ponto muito importante na prevenção da obesidade e da diabetes. Por quê? Porque nós conseguimos observar resultados importantes na redução da massa gorda, da hemoglobina glicada, na taxa de captação de glicose em indivíduos magros saudáveis. Se indivíduos magros e saudáveis conseguiram melhorar marcadores de controle glicêmico e de composição corporal, nós podemos dizer que o HIIT é uma ferramenta importante para a prevenção da obesidade e da diabetes. Mas também o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, é uma intervenção importante no tratamento da obesidade e da diabetes do tipo 2, porque nós observamos também resultados importantes na redução da massa gorda nos obesos, redução da massa gorda, redução da hemoglobina glicada, aumento na taxa de captação de glicose nos diabéticos. São pontos muito importantes no tratamento da diabetes. Mas aqui eu não estou querendo dizer que o HIIT é a melhor intervenção em termos de exercício físico para prevenir e tratar a obesidade e a diabetes. Aqui eu apenas estou mostrando o papel importante que o HIIT tem na prevenção e tratamento da obesidade e da diabetes. Se você não gosta de fazer HIIT, se você não gosta de treinar de forma intensa, você pode escolher outra modalidade, como por exemplo o exercício aeróbio de moderada intensidade e feito de forma contínua. Se você não gosta de fazer o moderado contínuo, aeróbio moderado contínuo, você pode fazer a musculação, você pode fazer o treinamento funcional, você pode fazer o pilates, você pode fazer a modalidade que você preferir. Porque nós já sabemos que o exercício físico, não importa a modalidade, é um ponto extremamente importante na prevenção e tratamento da obesidade e da diabetes do tipo 2. Inclusive o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Qual a vantagem de você escolher o HIIT? Você vai treinar com a intensidade maior e por ela ser maior, o tempo de duração da sessão é menor. Se isso te atrai,
é uma forma de intervenção interessante. Se não, você pode usar outras intervenções. Aqui eu apenas estou destacando o papel importante do HIIT na prevenção e no tratamento da obesidade, da diabetes do tipo 2, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.